Oi, gente. Vamos lá, a Bel já tá vindo, ela foi resolver uma coisa agora sim, tá? O que acontece, né? Hoje a gente resolveu fazer uma live diferente do que a gente tem feito, né? A gente tem falado muito sobre conteúdo. E hoje a gente resolveu fazer uma live diferente porque a gente percebeu que a gente, na real, assim, a gente nunca se apresentou oficialmente pra vocês. Então a gente resolveu contar um pouquinho da nossa história, né? Pra vocês entenderem também de onde veio o Feng Shui que a gente estuda, qual é o Feng Shui que a gente estuda e como a gente encara, né, tudo isso, tudo que a gente já passou, tá bom? Então, hoje vai ser basicamente isso e acredito que tenha aprendizado nesse processo, porque foi coisas que a gente aprendeu mesmo, né, sobre a vida, sobre como lidar com o Feng Shui, como trabalhar com ele, que a gente vai trazer um pouquinho aqui pra vocês, tá? Então, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, vamos lá. Nós somos arquitetas, a gente é aqui de São Paulo, e nós dois estudamos uma faculdade aqui de São Paulo que chama Mackenzie, mais ou menos no mesmo período. Eu sou um pouquinho mais velha que a Té, então quando eu tava saindo da faculdade, ela tava entrando. Todo mundo acha que eu sou mais velha, né? Todo mundo acha que não, mas não é. E só que como a gente tem esse período diferente da faculdade, a gente se conheceu trabalhando num escritório de arquitetura, foi lá que a gente se conheceu. E nós nos conhecemos trabalhando juntas nesse escritório. E nós sempre tivemos muita sintonia trabalhando juntas, né? Sempre quando a gente conseguia trabalhar, sabe aquela coisa de uma completar a frase da outra? A gente trabalhava com uma equipe muito boa. Toda vez que éramos nós duas juntas, as coisas fluíam com muita facilidade. E por causa dessa sintonia, por causa dessa facilidade, a gente resolveu montar uma sociedade com outros arquitetos. Isso, que também trabalhavam lá nesse escritório na época, né? E a gente montou esse escritório depois, aí depois de um tempo a gente acabou saindo, né, de lá, a gente montou o nosso escritório. Era uma sala comercial que fica aqui no Itaim. Não sei se você conhece São Paulo, mas Itaim é uma área bem conceituada, é uma área bem comercial. E a gente resolveu ir pra lá, né, pra realmente tentar atingir mais pessoas, ter mais clientes e tudo mais, né? E não sei se vocês já montaram um escritório, mas assim, é quase a construção de um sonho, né? Um sonho da faculdade, vou montar um escritório de arquitetura. E então a gente começou a comprar todos os móveis, montar tudo, a gente colocou papel de parede, fez tudo do jeitinho que a gente queria, com a carinha que a gente queria. E a gente começou a correr atrás de cliente, né? Porque você monta esse escritório e começa a correr atrás dos clientes. E a gente, claro, começou sem cliente nenhum, né? A gente começou atendendo, né? A gente pediu para atender os nossos familiares, a gente começou a fazer uns projetinhos bem pequenos. E o nosso sonho, né, nesse escritório era simplesmente prosperar e ter muito sucesso. Sim, que é o sonho de muita gente que sai da faculdade e fala, vou montar um escritório, né? Só que a gente viu que não era tão simples assim, né? E aos poucos a gente foi encarando algumas dificuldades no meio do caminho. A gente viu que era muito mais difícil do que a gente imaginava conseguir clientes, né? Porque quem vai fazer o projeto com uma pessoa que acabou de entrar no mercado, que não tem portfólio suficiente e tudo mais, né? Na época a gente era muito nova, então também, né? A gente já não tem uma carinha muito de adulta, assim, né? Eu ainda tenho mais. Ninguém Mas acerta na cidade. Na época a gente tinha cara de criança, né? Realmente ficava bem difícil. E a gente percebeu que as pessoas não respeitavam muito o nosso projeto, a nossa opinião. E uma coisa que aconteceu muito, assim, a gente fazia os projetos e a gente via que a gente não tinha contra-argumento para falar, olha, essa aqui é a melhor posição da sua cama, essa aqui é a melhor posição da sua sala. Então ficava uma situação onde a gente ficava jogando layout para lá e para cá, super legais, super descolados, mas aí o cliente também não conseguia entender o que era melhor para ele, porque a gente não conseguia explicar, né? Então esse foi um ponto, assim, de dificuldade muito forte pra gente no começo, né? Isso trazia uma sensação muito grande de impotência, né? Porque como a gente estava basicamente rodando com a estética... O gato, gente, essa quem não conhece ainda, faz parte da nossa história. Essa é a Tara, mas um dia a gente conta a história dela, mas ela mora aqui no escritório. Então, deu uma sensação muito grande de impotência a isso, porque a gente ficava rodando nessas estéticas, né, e pensando nesses layouts, pensando só na estética, que era o único argumento que a gente tinha. E mesmo assim, sabe, como a gente... A luta pela estética não tinha pra gente, para o nosso cliente, né, pela visão do nosso cliente, a gente não era diferente de nenhum outro escritório. Porque era só mais uma. Eram duas arquitetas, novinhas, duas meninas, e a gente estava basicamente lutando pelo preço mais barato. Porque qual que era a nossa diferença? Se todo mundo fazia um projeto
bonito. Ainda mais aqui em São Paulo, né? O mercado tem muito arquiteto, cada esquina tem um arquiteto, basicamente. E todo mundo é super competente, todo mundo faz projetos maravilhosos, um projeto mais lindo que o outro e tudo mais. E a gente não sabia onde a gente podia oferecer mais coisa, né? Isso, a gente tentou pegar no que a gente tinha na época. Nós tínhamos algum pequeno diferencial. A gente fazia 3Ds muito bonitos, a gente sempre trabalhou muito 3D. A gente sempre fez plantas muito detalhadas. A gente vai falar pra vocês que a gente dava aula de AutoCAD e de SketchUp. E nós sempre fomos muito rápidas em desenho. Então a gente conseguia fazer o projeto numa velocidade muito grande. Mas isso pra gente ainda assim não foi suficiente para ser um diferencial e converter as pessoas em clientes pro escritório. Então, com o tempo, assim, a gente viu que por mais potencial que a gente tivesse, né, ficava muito difícil atrair as pessoas. Isso foi gerando uma frustração, a gente foi começando a ficar estressada, as contas tinham que ser pagas, né, a gente estava numa sala, numa área de São Paulo que não era barata e tinha contas para pagar. E a gente começou com o grupo, né, a gente começou a entrar em conflitos de decisões mesmo do dia a dia, porque na hora que a gente vê que o caixa não tá rodando, que não tem cliente, é natural as pessoas começarem a ficar estressadas e começarem a entrar em conflitos entre si. E a gente começou a discordar de várias coisas e isso acabou deixando o astral do escritório muito pesado. Super pesado. Ficou complicado, né? Tentar melhorar as coisas numa situação onde estava todo mundo insatisfeito. E tentar, com esse clima, nesse astral, converter novos clientes, sabe? A gente já não tava com uma sintonia boa entre todo mundo, tava um clima super pesado. Aí você vai tentar apresentar uma proposta para um cliente novo, é impossível a pessoa não sentir isso, não sentir que as pessoas lá dentro estão felizes. Como é que você vai fazer uma casa, um espaço, um escritório, pra pessoa se sentir bem se nem você tá bem, né? Se nem você tá feliz, né? Mostrando aquela proposta, enfim. Você fala? Não pode falar. Daí, nessa situação, né, que a gente já não estava conseguindo converter clientes, uma solução que a gente teve foi justamente aquele que eu falei que era o nosso diferencial, que até sempre foi muito rápido no SketchUp, eu sempre desenhei muito no AutoCAD. A gente começou a dar aula em uma escola especializada para arquitetos, e foi daí também que a gente começou a ter essa... Era uma escola de informática. Né? Né? Que acabavam que muitos dos nossos alunos eram arquitetos também, ou designers, e a gente viu que a gente realmente gostava de dar aula. Só que a gente deu aula só para conseguir pagar as contas do escritório, porque o escritório não estava dando dinheiro. Então, 100% do dinheiro que a gente ganhava nas aulas que a gente dava era pro escritório. E isso era super pesado, pra gente era super cansativo. A gente fazia 3 turnos seguidos. Tinha dia que a gente começava 9 horas da manhã e ia terminar 11 horas da noite. De dar 3 turmas, né, no mesmo dia. Com um escritório que não estava tentando rodar, pelo menos. E a gente percebeu que aquela correria que a gente estava vivendo para tentar correr atrás do nosso escritório, do nosso sonho de escritório, aquilo não estava deixando a gente feliz. A gente começou a ficar muito infeliz, na verdade, né? E foi indo. E até que chegou um ponto onde a gente não conseguia mais dar continuidade, né? Chegou um momento que a gente teve que realmente fechar as portas do escritório. E eu não sei se vocês já fecharam as portas de um escritório, mas é um momento, assim, muito complicado na vida de um profissional, né? A gente teve que vender os nossos móveis na época, não todos, né? A gente ainda tem alguns aqui, mas a gente teve que vender muita coisa do que a gente tinha para poder pagar a rescisão do aluguel, porque a gente não tinha dinheiro para poder sair de lá. Né? Isso em menos de um ano. Do tempo que a gente abriu o escritório até o tempo que a gente teve que fechar as portas porque a gente realmente não tinha mais condições de pagar, honrar as nossas contas, foi menos de um ano. Então, pra gente isso foi muito pesado, foi muito forte, assim, eu lembro dos dias a gente à noite lá no escritório anunciando no LX as nossas coisas e vendendo tudo, as pessoas vindo e comprando e levando os móveis embora daquele sonho, sabe, se desmaterializando na nossa frente. E na época a gente rolou uma frustração muito grande em todo mundo, é claro. A gente acabou rompendo a sociedade e a partir dali ficou decidido que cada um meio que ia tomar seu rumo, cada um ia para um lado e era isso aí. Não tinha dado certo, ponto, acabou e a vida vai. Né? E, gente, esse processo é tão pesado, assim, quem já passou vai reconhecer, mas não foi só o escritório, sabe? Não tem muito... A gente não conseguiu separar também na época que o escritório do mal daquele jeito, a nossa relação de sociedade do mal daquele jeito, nossa vida pessoal também foi pro buraco, assim. Na época, nós duas, cada uma tinha um namorado, os 2 relacionamentos foram pro saco, assim. Nas relações com as famílias também começou a ficar super complicada. Então, assim, todas as áreas que você acha que você tem uma estabilidade, assim, os nossos pilares, assim, ruíram. Porque foi tudo. Foi
Foi tudo por água abaixo, é isso que eu Sim, tenho. porque na hora que você... Hoje a gente sabe, né? Tipo, tem o Baguá, tem todas as áreas lá, e na hora que você desestabiliza aquilo se reflete pra tudo, e aquele equilíbrio todo vai pro espaço, né? Mas na época a gente não tinha essa percepção toda, Esse né? conhecimento, né? E aí, nesse processo, assim, é complicado, porque a gente começou a desacreditar que a gente poderia ter um escritório, né? Você fala, será que é melhor ir trabalhar numa outra empresa, num outro escritório, numa construtora, enfim. E isso, assim, foi um momento até importante, acho que, nas nossas vidas, que a gente realmente tomou a decisão de, tipo, não, calma. Depois a gente conversou tudo e a gente retomou contato e a gente percebeu que a gente realmente gostava de ter um escritório, realmente gostava de fazer aquilo, mas se a gente fosse continuar, a gente teria que mudar, assim, totalmente o nosso escritório, assim, O rumo, né? o rumo, de como seria esse escritório, né? Nessa época a gente já tinha começado a fazer o curso de Feng Shui com a nossa professora, só que a gente ainda não tinha colocado os conhecimentos em prática, nem na nossa vida, em lugar nenhum. A gente só estava começando a estudar porque era um assunto que pra gente trazia muito, sempre atraiu a gente. Curiosidade, curiosidade do assunto E mesmo. foi até mais por motivo pessoal até do que realmente pra colocar isso. A gente nem pensava em colocar no escritório. Não era... Principalmente porque a gente tinha muito medo do julgamento, assim, julgamento das outras pessoas, dos nossos colegas, das nossas famílias. A gente tinha muito medo do julgamento que seria... Do cliente, né? E a gente não tinha confiança, né? Como a gente não tinha nem aplicado pra gente, né? Como é que a gente teria? A gente não tinha confiança em falar disso pras pessoas, em explicar muito, quanto mais vender isso, né? Então, foi neste momento que, então, a gente já tinha começado a fazer esse curso, Paula. Já tinha começado, né? Vou falar um pouquinho do curso só pra vocês entenderem de onde veio o conhecimento que a gente adquiriu, né? A gente fez o curso profissional da Silvana Chiallini. Ela é uma mestra em Feng Shui maravilhosa, incrível, assim, mudou realmente nossas vidas. Fica aqui em São Paulo, fica no Itaim também, tá? E são diversos níveis, assim, são mais ou menos uns 10 níveis que a gente foi fazendo ao longo desses 5 anos, tá? Então é uma formação bem legal. Tanto é que a gente quis fazer uma formação profissional para realmente trabalhar com aquilo, né? Porque nos outros cursos que a gente tinha achado era um módulo só, era muito pontual, não era tão específico. Muito superficial. Muito superficial até. E a gente, só para vocês entenderem, assim, a Silvana, ela tem todo esse conhecimento, porque foi um conhecimento que ela adquiriu direto do mestre da nossa linhagem, tá? A gente trabalha com o Feng Shui tibetano, do chapéu negro, tá? Que é uma linhagem que ela existe só aqui no Ocidente. O que acontece? O professor Lin Yun, ele era um monge tibetano, ele morava na China. Aí lá da China, ele adquiriu os conhecimentos do Feng Shui, lá, tradicional, tudo bonitinho. E ele queria trazer os conhecimentos aqui pro Ocidente. Então o que ele fez? Ele saiu da China, foi para os Estados Unidos e começou a ensinar o Feng Shui nos Estados Unidos. Só que quando ele chegou lá, ele teve que adaptar o Feng Shui para nossa realidade do lado de cá, tá? Que é um pouco diferente. Então, ele adaptou o Feng Shui, ele simplificou muita coisa ritualística e que era muito chinês, digamos assim. E ele adaptou aqui pros costumes ocidentais. E a Silvana, nossa professora, por conta do destino, acabou indo até os Estados Unidos fazer um curso com ele. E na época lá tinham outras pessoas lá fazendo curso, americanos e tudo mais, que são as pessoas que a gente vê hoje que tem livros publicados e tudo mais, né? Eram colegas de classe dela. E ela trouxe esse conhecimento aqui pro Brasil e começou a ensinar aqui em São Paulo, tá bom? Então, só para vocês entenderem que a nossa linhagem, ela é uma linhagem direta. Então, por isso que a gente tem uma bagagem assim, de tão grande, de tantos níveis, né? Tantos cursos que a Silvana trouxe pra gente, que é um mais incrível que o outro. Né? E a história, ela até falou assim, deu uma pincelada assim na história da Silvana, contou do curso e contou da história da corrente. Mas a história da Silvana em si é uma história de superação, assim, o que aconteceu na vida dela, a introdução do livro dela, ela conta um pouco da história dela. E como a gente já tinha contato com ela, a gente já tinha ouvido falar das histórias dela, dos clientes dela também, isso foi uma luz no fim do túnel pra gente, porque a gente estava naquele momento de dissolução do escritório, no fundo do poço, sem relacionamento mais, só perdidas, a gente estava bem perdida nessa época. E então a gente chegou, foi nesse momento que a gente falou, não, peraí, tá. Se tudo o deu Feng Shui errado. ajudou ela? Tudo deu errado na nossa vida, mas ela conseguiu chegar em algum lugar, então a gente vai ter que testar isso nas nossas vidas também. Vamos ver se isso funciona com a gente, né? Antes de falar que não funciona, né, gente?
Então a gente realmente mergulhou nesse universo do Feng Shui e a gente resolveu mudar as nossas vidas com o Feng Shui. A gente realmente encarou assim, o teste, vamos ver, vamos fazer de verdade, ver se isso funciona nas nossas vidas. E funcionou. E a gente começou a ver nas nossas casas, nas nossas vidas, essas mudanças. Nas nossas casas não foi tão simples assim, tá, gente? Não é tão simples falar, mãe, o pai, na época a gente morava com seus pais, mãe, o pai, será que a gente pode fazer um Feng Shui aqui e tal? Rola toda aquela barreira, mas essa barreira foi superada. Foi. E a gente conseguiu arrumar as coisas que a gente tinha que arrumar, né? E nesse meio tempo, né, estudando o Feng Shui, aplicando ele, vendo essas mudanças nas nossas vidas, a gente tinha mantido contato, eu e a Té, e a gente resolveu tentar uma nova sociedade, só nós duas dessa vez, e a gente decidiu que dessa vez ia ser diferente, né? A gente queria ter, como a gente já tinha passado por toda aquela experiência do escritório, a gente queria ter um diferencial, a gente queria ter um princípio muito forte dentro do nosso novo escritório, e a gente decidiu que a gente ia aplicar o Feng Shui para os nossos clientes, porque a gente sabia os resultados que a gente também poderia trazer para a vida das outras pessoas. Sim, porque a gente tinha adquirido isso, né? É claro que, gente, o Feng Shui, né, tipo, nossa, Té, vocês estavam, tipo, lá no poço e de repente vocês ficaram super bem. Não, tá? O Feng Shui não é isso, não é, tipo, um milagre na sua vida. Pelo contrário, a gente foi trabalhando as energias das nossas casas e depois aqui do espaço que a gente tá hoje, né, do nosso escritório, para que a vida vá melhorando, vá se harmonizando, vá entrando em harmonia e que as coisas vão acontecendo, tá bom? Então, o Feng Shui, a gente até hoje faz cura de Feng Shui aqui, quase assim, diariamente, tem curas que a gente faz anualmente, tudo porque a gente quer sempre estar crescendo, sempre estar evoluindo nesse sentido, né? E uma coisa que a gente percebeu lá no curso que a gente fez com a Silvana, todos os módulos, é que a maioria dos alunos dela, eles não eram arquitetos. Então eles ficavam muito limitados quando se tratava de uma reforma de um espaço. Porque porque nós como arquitetos sabemos que existem algumas curas, de repente, que as pessoas fazem, que não precisava realmente usar uma cura. A gente poderia solucionar com a própria arquitetura. Rapidinho, curas. O que são curas, né? Só pra contextualizar, a gente tá partindo do princípio que se você tá vendo esse vídeo, talvez você não tenha ideia do que a gente tá falando, né? Então, curas, na verdade, são alguns objetos pontuais. Então, por exemplo, um espelho, um cristal, um sino de vento, enfim, alguns outros objetos, até uma planta, né? Dependendo da situação, que a gente coloca em lugares específicos para transformar a energia daquele espaço, né? Transformar a energia que chega na pessoa que tá usando aquele espaço, tá? Então, ao invés de sair curando e colocando um monte de objetos nos espaços, a nossa ideia, quer dizer, a gente percebeu que a gente poderia, na verdade, mudar a arquitetura e a pessoa não ia mais ter aquele problema, né? Então, nós como arquitetos e algumas alunas, claro, que estavam lá, a gente poderia ir dar um passo além, né, do que a maioria da turma. E foi essa jornada que a gente escolheu percorrer, né? A gente começou a usar isso de forma prática dentro do nosso escritório novo, dentro com os nossos novos clientes, assim, né? Que a gente começou a jornada, a gente começou pequenininho, um passinho de cada vez. Do zero de novo, né? Do zero. Assim, a gente até falou, assim, no momento que a gente começou aqui no escritório. A gente começou, nem era aqui no escritório. A gente trabalhava duas vezes por semana na minha casa, 2 vezes por semana na casa dela e 1 vez por semana em algum lugar por aí, assim. E depois a gente conseguiu vir pra cá, ter um escritório físico. Então foi realmente uma jornada de tijolinho. Depois de tijolinho a gente foi crescendo, reconstruindo, né, toda a nossa história. E dessa forma, usando o Feng Shui como base, né, a gente resolveu testar na prática. Tudo bem, a gente tem essa ideia de que a gente pode, como arquitetas, construir espaços que não precisam de tantas curas assim. A gente pode construir espaços que não precisam de curas. Obviamente é impossível. Agora a gente sabe que é muito difícil você ter um espaço que não precisa de nenhuma cura. Mas precisando o mínimo possível. E foi isso que a gente começou a fazer. E a gente começou então, como a gente não tinha prática, né, a gente sabia alguns conceitos que a gente tinha aplicado nas nossas vidas, mas como a gente não dominava a técnica, a gente resolveu, né, então foi uma sugestão da nossa professora, a gente fez 20 consultorias gratuitas para amigos, que a gente chama assim, amigos e clientes, né, na época que a gente teve uma certa intimidade para falar do assunto, que a gente chamou assim carinhosamente de pequenas cobaias pra gente testar os conceitos. Tanto é que melhor nem ver o que a gente fez na época, porque realmente eles eram bem cobaias, a gente estava começando a entender o que estava acontecendo, né? E a gente fez essas 20 consultorias, acho que a gente ficou um bom tempo fazendo, agora eu não me lembro de cabeça quanto tempo foi.
Foi alguns meses, uns 6 meses, mais ou menos. E aí, a partir de lá, a gente começou a falar, não, então agora no próximo a gente vai cobrar. A gente começou cobrando mais barato, depois a gente foi aumentando com o tempo, é claro, tá? Porque depende muito da nossa segurança em relação àquilo. E a gente começou a ver, primeiro, que funcionava, né, para os nossos clientes. A gente falava, faz assim, assado. Aí o cliente mandava, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a gente começou a ver que funcionava para eles também, né? E a gente, depois disso, incluiu o Feng Shui no nosso processo de projeto como um todo, tá? Hoje a gente vende ele como um opcional, porque a gente não quer também, né, obrigar as pessoas a fazerem Feng Shui, acho que não é a ideia. Então a gente vende como um opcional, que acabou sendo até um lucro maior no nosso projeto. E também então, assim, ajudou a gente, né, financeiramente, em termos de valor de projeto. E é isso, a gente começou a... Ele entrou mesmo no nosso processo, né? Demorou um tempo pra ele entrar. Demorou. Né? Mas é muito legal, a gente quer também mostrar isso. A gente sabe que tem pessoas que seguem o nosso trabalho, as nossas próprias alunas, né? Que pensam em colocar isso nos projetos, colocar isso dentro dos escritórios. Como é que foi a nossa jornada nisso, né? Isso começou como um diferencialzinho, tipo, era a gente também de faz verdade, assim. Era quase que um troquinho a mais que a gente recebia, sabe? Ele era uma coisinha bem tímida. E ele foi ganhando corpo. É legal pensar nisso, sabe? Você não precisa chegar, tipo, nossa, eu vou implementar o Feng Shui no meu escritório agora e pá, sabe? Você não precisa chegar assim, tão agressivamente. A gente não chegou, até porque a gente veio de um momento difícil. E a gente foi dando tempo e espaço para ele ir crescendo. Esse foi o caminho que a gente escolheu fazer. E a gente tem trabalhado assim, né, evoluindo toda a técnica, todo o processo de projeto e tudo mais, durante mais ou menos uns 5 anos que a gente tá aqui com o escritório. E todos os dias a gente vê resultado, a gente se surpreende com os resultados dos clientes, né? E a gente aprende, a gente ainda aprende todos os dias, né? A gente pratica isso todos os dias. A gente hoje é quase... É natural, né? Tá, sabe, super arraigado, assim, tá meio que incorporado. A gente não consegue falar de arquitetura sem falar de Feng Shui. Tá dentro da gente já, porque realmente todo dia a gente faz projeto com Feng Shui, tá dentro. E o mais legal é que a gente encontra os clientes no meio do caminho, né? E eles chegam e falam assim, tanto é que eu encontrei uma cliente ontem, nem te contei, e ela falou assim, nossa meninas, aquele espelho lá na área dos amigos, eu tô pensando em tirar. Nossa, não fiquei... Gente, não para de vir gente na minha casa. Fica vindo gente na minha casa o tempo todo, eu não aguento mais, eu não quero mais receber ninguém, eu vou tirar aquele espelho de lá e não sei o quê. Então a gente começa a ver as histórias assim, e é bem bacana, assim, esse momento de ver que funcionou. Depois, se a pessoa quiser manter ou não, é a opção dela. Mas a gente vê que funciona. Mas essa cliente específica, ela saiu de um caso que ela tinha problemas que ela queria que as pessoas fossem, as pessoas não iam. Agora estão indo demais. Foi pro outro lado, mas nem estão avisando e estão aparecendo, sabe? Não tem problema. E a gente, então, nessa jornada, nesses 5 anos, usando isso, aplicando, estudando, aprendendo sempre, o que a gente percebeu no Feng Shui aqui dentro do nosso escritório, né? Que as pessoas começaram a procurar o nosso escritório, procurar o nosso trabalho, justamente porque nós tínhamos o Feng Shui. E isso pra gente foi uma coisa bastante até contra-intuitiva. Sim. Porque a gente tinha medo, né, de expor isso, tinha medo que as pessoas achassem que era esoterismo, que, sei lá, era misticismo, religião e tudo que a gente tá lutando aqui pra mostrar pra vocês que não tem nada a ver, tá? E um outro ponto que pra mim também era uma dor pra gente lá atrás. Os clientes começaram a valorizar o nosso trabalho justamente porque ele tinha o Feng Shui. E começaram a respeitar as decisões de projeto porque elas eram decisões feitas baseadas nos conceitos do Feng Shui que estavam sempre 100% voltadas pro bem-estar delas. Isso pra gente também foi muito forte, Sim, né? A gente tem cliente que fala assim, meninas, se eu me mudar, não tem essa, entendeu? Vocês têm que me atender. Eu vou me mudar e vocês têm que me atender. E eu falei pra minha esposa que eu não ia mudar sem falar com vocês, porque a gente tinha que fazer o Feng Shui. E ele convenceu, a gente tinha feito escritório, ele convenceu a cliente de que a esposa, a gente foi lá e fez com Feng Shui. E depois eles mudaram de novo e a gente fez o projeto de novo com Feng Shui. Então a pessoa, ela dá tanto valor pro nosso trabalho e pro nossos estudos mesmo, né? Aquilo que a gente sabe, que a gente vê que as outras pessoas não estão vendo, né? Que ele não tá vendo, porque acho que hoje em dia, querendo ou não, existe a internet. Existe o YouTube, que você está aqui no YouTube com a gente, né? E querendo ou não, se você vai falar sobre decoração, arquitetura, sabe? Você precisa de um arquiteto para quebrar uma parede, mas se você quiser reformar a sua casa você pode. E as pessoas vão procurar na internet muita informação. E, gente, tem muita informação de arquitetura. Qual cor pintar, como pintar, qual quadro pôr, onde colocar a cama, tal, não sei o que, não sei o que. E aí a gente chega assim, tipo, o cliente basicamente sabe fazer o projeto sozinho.
Então, o que eu vou oferecer a mais pra ele que ele não sabe? Feng Shui foi uma ferramenta que serviu muito pra gente nisso, porque a pessoa falava, não, eu até conseguia me virar, mas aí, eu não sei, vocês têm que fazer do jeito que vocês fazem, porque aí vai dar certo, senão vai dar tudo errado na minha vida, sabe? Essa confiança mesmo, né? Esse diferencial. E tem muito cliente, essa questão, que tá vindo tão forte, né? Do do it yourself. Tem muito cliente autodidata. Sim, aí já teve até cliente que falou, não, eu só quero Feng Shui porque o resto eu vou fazer sozinho. Só me dá o caminho, direção, né? Que o resto eu me viro. E a gente tá vendo que tem muita gente que faz isso mesmo. Até por uma questão financeira, né? Tem muita gente que não tem grana. E um outro ponto também é que o Feng Shui, por ser algo muito rápido, a gente consegue cobrar um ticket menor e consegue ter mais vendas dele do que cobrar um projeto que o ticket é muito grande. A gente sabe disso, né? Então a gente consegue atingir mais pessoas vender mais por mês, né? Ele também acaba virando, e muitas vezes ele foi um produto de entrada. De uma pessoa vir só pelo Feng Shui, daí com essa mentalidade mesmo de não, pode deixar que depois eu faço sozinho, e daí a pessoa fala, não, já que você já saber? Continua. Vamos fazer o projeto? E um outro ponto também, né? As pessoas, por terem esse acompanhamento, eles se sentem seguros, né? Sabendo que, poxa, tem pessoas que estão pensando no meu bem-estar, na minha saúde, não é só estética. Tem algo mais aí. Então eles começaram a indicar a gente muito mais. Pra gente é muito comum a recorrência, assim, de uma pessoa vir, ela mesma voltar, e ela indicar para a família inteira, para os amigos. Então a gente tem muitos nossos clientes são amigos. Conhecidos, Aí a gente fica amigo de todo mundo, fica amigo. Esse lugar que eu tava falando foi uma festa que a gente foi, tinha um monte de cliente nosso lá, porque é comum isso na nossa vida hoje. Sim. E a gente também se sentir confiante o suficiente para inserir o nosso trabalho dentro do nosso ciclo social, né? Eu não sei se assim, no começo você fala, não, vou ter clientes que não me conhecem, porque se der ruim, ninguém me conhece. Eu sumo. Eu sumo no mapa. E tipo, não, sabe? Tipo, tá todo mundo no nosso dia a dia. É o pessoal com quem a gente treina, com quem a gente, enfim, vive mesmo, né? Então isso é muito bacana. E isso também facilitou a gente a ver o processo acontecendo. Né, ver as pessoas melhorando, elas tinham contato com a gente para contar o que estava acontecendo na vida delas. Um outro ponto que aconteceu com a gente também, mesmo em concorrência, sabe, quando tem, tipo, nós estamos concorrendo com outros escritórios, mesmo não tendo o menor preço, a gente também começou a ganhar as concorrências por causa do Feng Shui. Porque a pessoa se sentia segura, ela se sentia, às vezes até curiosa, a gente até que era por curiosidade mesmo, mas queriam isso na empresa, nas casas. Então, isso é uma coisa também bastante interessante. Sim, que te ajuda a se diferenciar mesmo no mercado, né? A gente sabe que hoje em dia é importante. Uma coisa que aconteceu também, as pessoas começavam a executar mais fielmente o nosso projeto. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você vai lá, faz o projeto lindo, maravilhoso, a gente fez... particularmente, assim, a gente fez um render lindo, assim, tava muito bom, sabe? Um projeto muito bom mesmo, assim. Aí depois, acho que de 1 ano, 2, o cliente, vem aqui tomar um café e tal, pra você ver como foi a casa. A gente, claro! Aí a gente passava lá, passando um dia, passamos lá pra ver como tava a casa dela. Gente, não tinha nada a ver com o projeto, assim, tipo... Mal o layout tinha sido mantido, assim, não tinha nada a ver, assim. E a gente falou, mas não vai dar nem pra fotografar, sabe? Então, a gente percebeu que depois do Feng Shui, a gente chega pro cliente, hoje mesmo, tava na obra, daí o cliente falou, precisa colocar aqui isso aqui mesmo? Aí eu, por causa do Feng Shui. Ele, não, Feng Shui, então tá bom, a gente vai colocar. Então, as pessoas começaram a seguir mais os nossos projetos, porque... elas ficaram com medo de dar ruim, porque já tinha sido pensado para que as energias fluíssem melhor e para que a pessoa não tivesse nenhum tipo de problema na vida. Então isso também facilitou muito essa questão da gente poder ir lá depois, tirar fotos e tudo mais. E não necessariamente só as coisas de Feng Shui, né? As pessoas começaram a executar como um todo. Porque acho que a pessoa, na hora que ela faz o projeto com o Feng Shui, ela se apega mais ao projeto, sabe? Ela sente mais que aquilo é dela, sente que aquilo pertence a ela, é a energia dele. Envolve mais o emocional dela, ela realmente está tomando uma decisão, não é mais só preço, não é mais só estética, ela se envolve, eu vou dizer o coração mesmo dela, sabe? Ela se envolve pelo aspecto emocional. A gente pode falar que os nossos pilares lá, que a gente está juntando espiritual, mental, tá tudo junto naquele projeto. Para ela, aquilo tem um peso muito grande. Sim, então, por isso que ela também executa aquilo, né? A gente tem
muitos clientes que durante o processo do Feng Shui choram com a gente, É normal. contam as coisas, vira quase uma terapia, né? Porque a pessoa se abre, a pessoa chora, e é importante isso, porque daí a gente consegue ver aonde a gente consegue trabalhar a arquitetura para resolver aquele problema dela. Então o processo fica muito mais legal pra gente também, né? Então, depois de passar por tudo isso, né, depois de todos esses anos, a gente resolveu começar a divulgar esse conhecimento para outros profissionais, né? A gente no primeiro momento até pensou em divulgar para todo mundo, né? Só que a gente, abertamente, assim, né? Tipo, arrume sua casa com Feng Shui, por exemplo. Mas a gente percebeu que não dava certo, gente, porque Era o mesmo problema que a gente viu lá com a nossa professora lá atrás. Quem não trabalha na área não consegue entender, sabe? Sabe quando vocês estão falando com um cliente de vocês, você está mostrando um corte, a pessoa está achando que é uma planta? A pessoa não tem leitura, não é por maldade, ela não estudou para isso. Sim. Então, a gente percebeu que não ia dar certo, que as pessoas não estavam conseguindo compreender o que a gente estava querendo realmente ensinar, o que a gente estava querendo transmitir. A gente, inclusive, já deu alguns cursos abertos, assim, a gente viu que, na maioria, assim, os alunos só simplesmente entravam em pânico e falavam, vou derrubar minha casa e vou construir uma do zero e vou contratar vocês. Era isso que acontecia. E isso não serve de nada pra gente, assim, porque não melhora efetivamente, né? E às vezes acabavam fazendo uma coisa e piorando outra, porque não entendeu o contexto geral, não conseguiam ler a planta. Ver como essa visão abrangente que o arquiteto tem, né? A gente consegue ver o todo, a gente foi treinado para isso, a gente estudou para ter essa visão que compreende que existem várias etapas, várias coisas que se misturam no projeto e fazem uma coisa só, que é a construção. E uma outra coisa também que levou a gente a fechar, né? A não fazer para todo mundo, fazer uma coisa específica, é porque se a gente fosse fazer uma coisa aberta, a gente ia formar o quê? Consultores. Qualquer pessoa poderia ser um consultor, qualquer pessoa pode ser um consultor. Sim. Mas arquitetos que trabalham com Feng Shui, que têm a possibilidade de construir casas que não vão causar mal-estar, que vão trazer menos de repente. Às vezes é um caso muito complicado, você tem que criar alguma coisa que vai trazer, mas você vai trazer o menor malefício possível, você vai fazer o melhor possível para essas famílias, para esse cliente, para esse projeto. A gente sabe que vocês vão cuidar da melhor forma possível das energias, porque é uma coisa que a gente percebeu, que com essa demanda começou a vir muita consultoria de Feng Shui pra gente, e era muito a mesma, e a gente percebeu que se a gente fosse ficar no 1 a 1, por exemplo, esse exemplo de pessoas que se indicam, um prédio que tem 20 andares, que tem 4 apartamentos por andar, se a gente resolvesse pegar todo mundo, a gente não dava conta. Sim. A gente não consegue, duas, nós somos duas, a gente dava pra dividir. Mas assim, no processo do 1 a 1, a gente nunca vai vencer a conta a quantidade de apartamentos que tem, que foram construídos, já foram, tô não falando dos novos. Os que já foram construídos, que não levam isso em consideração, tem alguns ajustes que precisam ser feitos que só no 1 a 1 a gente não vai vencer. Mas a gente conseguir ensinar as pessoas que vão construir os próximos, já é menos coisa pra fazer. Não. E também reformar os existentes, né? A gente, assim, construir perfeito, Feng Shui, a Cabel falou, sabe? Provavelmente não vai ser possível, mas você construir consciente de que você está trazendo mais prosperidade para a pessoa, ou que você não está causando falta de prosperidade para a pessoa, ou que está ajudando ela no trabalho, ou que está trazendo um relacionamento estável, você ter essa visão e você conseguir construir isso conscientemente, assim, é onde a gente quer chegar, entende? Não se apeguem à perfeição, porque ela não existe. É a mesma coisa que a gente falar que se existe uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos, mas os espaços a gente pode trabalhar para que eles sejam melhores, tá bom? É muito engraçado, assim, porque isso que a gente tá falando do 1 a 1, tem muitos clientes que perguntam pra gente, depois que passam pela consultoria, que passam pelo processo, que eles falam, nossa, mas por que eles não ensinam isso na faculdade? E muitos deles, inclusive, ficam indignados, né? E a gente sabe que, justamente, a gente passou por isso, a gente teve que vencer essa barreira dentro da gente, a gente sabe que existe preconceito, a gente sabe que teve, sim, uma época na história do Brasil mesmo, que a informação foi divulgada de uma forma muito leviana. Sim. Então que tem uma visão distorcida em cima desses conceitos, e que é uma barreira que tem que ser vencida, e não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas a gente resolveu travar essa batalha, porque se alguém não começar... Ninguém vai fazer nada. Não acontece nada. Ninguém vai chegar em lugar nenhum. Então a gente resolveu ensinar. É por isso que a gente começou este canal. É por isso que a gente começou todo esse caminho. E a ideia aqui é realmente a gente passar tudo quanto é informação que a gente puder pra vocês, né? Se vocês verem aqui depois os vídeos do canal,
A gente tenta desmembrar o máximo que dá e trazer todos os conceitos aplicados, mais a arquitetura, a nossa visão como arquitetas, né? Que é uma visão talvez um pouco até diferente da nossa professora, mas a gente tentar mostrar para vocês que é possível, sim, construir melhor, né? E as únicas coisas, assim, que a gente não pode passar são, só pra você já saber, são algumas curas, tá? Algumas a gente pode, a gente vai começar a passar, e outras a gente realmente não pode, a gente passa só, a gente tem um curso fechado só pra gente conseguir dar andamento nesse processo, tá? Mas aqui a ideia é ter bastante conteúdo mesmo, tá? Então, tipo, o nosso objetivo aqui é que a gente realmente acredita que nós todos, né, todo o mercado da arquitetura, a gente pode sim criar um espaço. A gente acha que já existe, sim, um mercado muito mais colaborativo, em que as pessoas podem se ajudar, os conhecimentos que todos nós temos, eles podem se somar e que todo mundo, não é só a gente não quer, nós somos as únicas arquitetas de São Paulo que não é isso que a gente quer. A gente quer realmente divulgar esse conteúdo, divulgar esses conhecimentos para quanto mais pessoas souberem e aplicarem isso pra gente melhor. Isso é o que a gente quer, isso vai nos fazer feliz, sabe? Sim. Ver mais pessoas beneficiadas, mais pessoas tendo esses recursos, podendo ajudar mais pessoas. E quem sabe, a longo prazo, pensando num espaço maior, assim, com mais gente trabalhando junto com a gente, para ajudar outras pessoas, criar espaços melhores, sabe? Cidades melhores, criar um ambiente, além de colaborativo, porque nós queremos ajudar, sabe? Nós queremos... O Feng Shui não é uma competição, tá bom? Não é. Eu acho que nem arquitetura é. Não. De verdade, a gente não acredita nisso. E criar um país melhor mesmo, sabe? Criar um espaço melhor para todas as pessoas, porque o Feng Shui não fica só no apartamento. Ele pode sim ir para a praça, ele pode sim ir para o bairro, ele pode sim ir para a cidade. A gente pode criar espaços melhores e mais harmoniosos. E todo mundo merece isso. E é claro que tem gente aí que faz, eu faço só interiores, mas aí tem gente também que constrói casas. E pode ser que a gente consiga atingir uma pessoa que faz o projeto do prédio, entendeu? Trabalha para construtoras. O planejamento urbano, o loteamento. Exatamente. Então o Feng Shui entra em tudo isso, sabe? Então a gente acredita que juntos a gente não consegue mudar a cidade, mas juntos a gente talvez consiga, sabe? Talvez, assim, é possível, tá? Então esse é o nosso princípio aqui. A gente recebeu uma mensagem aqui falando de uma pessoa que ela também tinha muito preconceito com Feng Shui e que ela começou a estudar, ela quer implementar agora no escritório. Obrigada, viu? Que legal. Muito legal. É bom ver que a gente também tá servindo de apoio, né? Um testamento, assim, de que funciona, tá, gente? Funciona, ele funciona. Sim, dá pra colocar no escritório. Sim, as pessoas gostam, os clientes ficam felizes. As pessoas buscam isso, né? Hoje a gente tem acesso a tudo. Então... Sim, você pode ganhar dinheiro com isso. Você pode ganhar dinheiro com isso também. E você vai sim ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Acho que isso é a base de tudo. É a base de tudo. Então é isso. Essa foi a nossa história. Essa foi a nossa história. A gente, pra deixar vocês mais conscientes do que tá acontecendo aqui, da nossa intenção de onde também, a gente veio, né? Pra onde a gente quer ir também, tá? A gente continua depois com os conteúdos normais de Feng Shui mesmo, tá? E a gente também vai começar a trazer uns conteúdos mais de como colocar o Feng Shui no projeto, como pensar, como lidar com o cliente, a nossa prática mesmo do dia a dia como escritório de arquitetura, tá? Além da técnica em si. A gente quer trazer isso porque foi uma coisa que pra gente a gente teve que descobrir na raça. Foi dando cara a tapa, a gente foi descobrindo como fazer. E a gente acha que a gente pode colaborar muito com vocês que estão querendo colocar, que não sabem nem por onde começar, que era o que aconteceu com a gente, foi o caminho que a gente fez. Então a gente vai trazer um pouco disso pra vocês também, pra realmente ajudar vocês. Tá bom, gente? Lembrando que toda segunda-feira, 2h da tarde, como hoje, a gente tem as aulas a princípio de conteúdo, tá? E também vamos começar a ter essas aulas de como trabalhar com Feng Shui propriamente dito, tá né? Vendo, tá afinando assim o nome tá que vai ser. E de quinta-feira a gente continua tendo as lives de estudo de caso, tá? Que a gente coloca na prática, a gente mostra um projeto, fala, olha, aqui estava acontecendo isso, a gente vai fazer isso, assado, né? A gente analisa plantas, analisa casos reais mesmo, para vocês verem como a gente coloca isso na prática. Tá bom? Tem muita gente que fala pra gente, mas como é que eu vou começar? Se você quer começar por algum lugar, começa assistindo essas aulas. Sim. Porque aqui não tem mais na prática do que isso. Aquilo lá é realmente como a gente tá colocando, são casos de estudos reais, então é um ótimo lugar pra quem não sabe por onde começar. Porque se você fica só no conteúdo, fica só na teoria, é como você ler um livro de vou aprender a dirigir. Aí você lê o livro inteiro. Aí quando você tá na frente, tem o volante, tem o carro, tem as pessoas... Não é a mesma coisa. Então é importante sim você treinar, testar e colocar isso em prática. E, gente, último recado, se você
né, assistir Alguma dúvida da nossa história? Não, da nossa história não, mas se você assistir algum vídeo aqui no canal, ficou com alguma dúvida, segue a gente no Instagram, tá? Manda um direct pra gente, a gente responde, tá? A gente posta nos stories as dúvidas, pra todo mundo ver, né? De todo mundo, acho que conhecimento nunca é demais. E a gente também lá dentro tem um grupo de close friends, onde a gente analisa casos de vocês, tá? Porque aqui, né, publicamente a gente fala dos nossos, mas lá a gente tem um grupo fechado, então lá a gente consegue pegar a planta de vocês, jogar no Instagram, fazer uma análise pra você entender como é que você arruma um projeto, muda, enfim, tá bom? Então vocês são super convidados pra ir lá pra falar com a gente, tá? O direct às vezes ele lota um pouquinho e aí demora um pouco pra gente responder, mas a gente responde. A gente responde, Tá tem bom? uma fila de espera, mas todo mundo é respondido. Tá tudo sob controle, tá bom? Então eu queria agradecer vocês, né, por estarem obrigada. aqui com a gente hoje. É muito bom poder compartilhar isso tudo com vocês. E bora conteúdo, bora aprender agora, tá bom? Então, beijão!